Uma empregada doméstica entra na sala para servir café enquanto o milionário faz piadas cruéis sobre ela em árabe, presumindo que ela não entende nada. Ele ri com os convidados, chamando ela de burra e dizendo que essas brasileiras mal sabem escrever o próprio nome. Mas quando ele diz que aposta que ela pensa que estão elogiando ela, a empregada vira e responde em árabe perfeito, destruindo ele na frente de todos. O que aconteceu depois disso mudou a vida dela completamente, e a dele virou um inferno. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa aquele like que eu vou te contar essa história completa agora. O sol da manhã atravessava as cortinas de seda da mansão, criando padrões dourados no piso de mármore italiano. Fátima passava o pano com movimentos precisos, quase mecânicos, enquanto suas mãos calejadas deslizavam pela superfície fria. Aos 45 anos, seu rosto carregava marcas que não vinham apenas do tempo, mas de experiências que ninguém ali poderia imaginar. "Yala, Yala!" gritou Khalid al-Mansur do segundo andar, sua voz ecoando pelas escadarias como um trovão de impaciência. Fátima não ergueu os olhos. Continuou limpando, invisível como sempre fora nos últimos 3 meses. Na cozinha, 2 empregados árabes conversavam animadamente em seu idioma natal, rindo de algo que ela supostamente não compreendia. Suas palavras flutuavam pelo ar, como segredos compartilhados na frente de uma estátua. "Essas brasileiras são todas iguais", comentou um deles em árabe. "Trabalham como burros e não entendem nada do que dizemos." Fátima apertou o pano com mais força, mas seu rosto permaneceu uma máscara de indiferença. Dentro de seu peito, porém, memórias de outros tempos pulsavam como feridas antigas. Beirute ao pôr do sol. As torres de vidro de Dubai refletindo o deserto. Salas de conferência da ONU, onde sua voz era ouvida, respeitada, necessária. Mas isso era antes. Antes do diagnóstico. Antes de sua mãe precisar dela mais do que qualquer cargo internacional poderia oferecer. "Fátima!" A voz de Khalid novamente, desta vez mais próxima. Ele desceu as escadas usando um terno que custava mais do que ela ganharia em 1 ano. "Hoje teremos uma reunião importante. Muitos convidados. Quero tudo perfeito." "Sim, senhor." Ela respondeu baixinho, com o sotaque carregado de alguém que supostamente mal terminara a escola. Khalid a examinou de cima a baixo, com aquele olhar que ela conhecia bem. O olhar de quem media o valor humano pelo uniforme que vestia. Ele acenou com a mão, dispensando-a como se espantasse uma mosca, e retornou ao seu escritório fazendo uma ligação em árabe. Fátima voltou ao trabalho, mas seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma intensidade contida. Algo estava prestes a mudar. Ela podia sentir na espinha, naquele pressentimento que a acompanhara através de desertos e negociações internacionais. Às 3 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Mercedes-Benz pretas, motoristas de luvas brancas, homens em ternos sob medida. Fátima os observava da cozinha enquanto preparava bandejas de café e pequenos doces árabes que ela mesma fizera. Receitas que aprendera em Damasco, mas que ninguém ali jamais perguntara como conhecia. Quando a sala de estar ficou repleta de vozes masculinas discutindo em árabe, inglês e português, ela pegou a primeira bandeja. Suas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Antecipação, talvez. Ou justiça adiada. Ela entrou na sala silenciosamente, e o que aconteceria nos próximos minutos mudaria não apenas sua vida, mas também deixaria marcas permanentes em todos os presentes. Porque às vezes, as pessoas que parecem invisíveis são justamente aquelas que enxergam tudo. A sala de estar era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando fragmentos de luz sobre os sofás de couro legítimo. 8 homens se distribuíam pelo ambiente. 4 árabes de países do Golfo, 3 executivos brasileiros e Khalid, que ocupava a poltrona principal como um rei em seu trono. Fátima entrou com a bandeja, os passos tão leves que mal faziam som. Começou servindo os convidados mais distantes, permitindo-se observar a dinâmica da sala.
Os árabes conversavam entre si com familiaridade, enquanto os brasileiros aguardavam traduções corteses de Khalid, que claramente gostava de controlar o fluxo de informações. O projeto imobiliário, dizia Khalid em português para os brasileiros, tem potencial para revolucionar o mercado de luxo em São Paulo. Nossos parceiros do Golfo trazem não apenas capital, mas conexões internacionais. Um dos investidores árabes, um homem mais velho com barba grisalha impecavelmente aparada, assentiu. Sheikh Abdullah bin Nasser tinha olhos que pareciam calcular o valor de tudo e todos ao seu redor. Fátima aproximou-se com a bandeja, oferecendo café. Foi quando Khalid anotou e, com um sorriso que não alcançava os olhos, fez um gesto expansivo em sua direção. Vejam, ele disse em árabe, sua voz carregada de condescendência ensaiada. Um perfeito exemplo da mão de obra local. Os árabes sorriram educadamente, sem entender aonde ele queria chegar. Os brasileiros olharam curiosos, captando apenas o tom de voz. Fátima continuou servindo, seu rosto uma máscara perfeita de neutralidade. Coitada, Khalid prosseguiu em árabe, e agora sua voz tinha aquele timbre venenoso disfarçado de piedade. Provavelmente nem terminou a escola básica. Essas brasileiras pobres, sabem? Crescem sem educação, sem perspectivas. Um dos investidores mais jovens riu nervosamente, desconfortável com a direção da conversa. São boas apenas para o trabalho braçal. Khalid continuou aquecendo-se com o próprio discurso. Limpar chão, lavar louça. Mal sabem escrever o próprio nome. Imaginem entender uma língua civilizada como a nossa. Fátima colocou uma xícara na frente de Sheikh Abdullah. Suas mãos não tremiam, mas seus nós dos dedos estavam brancos da pressão. Aposto, Khalid disse com uma risada cruel, que ela pensa que estamos elogiando o trabalho dela. Que idiota! Foi nesse momento que algo mudou na sala, embora apenas uma pessoa percebesse. Sheikh Abdullah observou o rosto de Fátima com mais atenção. Algo em seus olhos, uma faísca de compreensão talvez, ou de dor contida, o fez franzir o senho. Senhor Al-Mansur, um dos executivos brasileiros interrompeu. Poderia traduzir? Pareceu importante. Ah, nada demais. Khalid acenou com a mão. Apenas comentários sobre a qualidade do café. Mas Sheikh Abdullah continuava observando Fátima, e agora havia algo diferente em seu olhar. Suspeita? Curiosidade? Ou talvez o reconhecimento de alguém que carregava segredos maiores do que aparentava. Fátima colocou a bandeja na mesa de centro e, pela primeira vez em 3 meses, ergueu o rosto completamente. Seus olhos encontraram os de Khalid. E por um segundo, apenas um segundo, ele viu algo ali que o fez engolir em seco. Mas antes que pudesse processar aquela sensação, ela baixou o olhar novamente e se virou para sair. Espere, disse Khalid em árabe, com um sorriso maldoso. Acho que deveríamos educá-la um pouco. Talvez ela aprenda algumas palavras. E foi nesse momento que Fátima parou, virou-se lentamente, e o mundo de Khalid Al-Mansur começou a desmoronar. O tempo pareceu esticar-se como elástico prestes a romper. Fátima estava parada no centro da sala, a bandeja vazia nas mãos, e 8 pares de olhos fixos nela, com diferentes gradações de expectativa e curiosidade. Khalid abriu a boca para continuar seu discurso condescendente, mas Fátima o interrompeu. Quando falou, sua voz saiu firme, clara, e em árabe clássico tão perfeito que cada palavra soava como poesia antiga. Na verdade, Sr. Al-Mansur, ela começou, e o silêncio que caiu sobre a sala foi tão denso que parecia sólido. Estou pensando que um homem verdadeiramente rico não precisa humilhar os outros para se sentir grande. A mandíbula de Khalid literalmente caiu. Seus olhos arregalaram-se como se tivesse visto um fantasma materializar-se à sua frente. Ao redor da sala, as reações foram variadas. Os investidores árabes endireitaram-se nas poltronas. Os brasileiros olhavam confusos entre Fátima e Khalid e Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah sorriu levemente, como se um enigma acabasse de ser solucionado. E que a educação que o senhor tanto preza, Fátima continuou. Cada sílaba, pronunciada com sotaque beirutense refinado, que denunciava anos de imersão cultural.
Claramente não incluiu lições sobre respeito e dignidade humana. Você fala... Khalid gaguejou, o rosto alternando entre pálido e vermelho. Árabe. Fátima completou inclinando ligeiramente a cabeça. Sim, falo árabe clássico, dialeto levantino, dialeto do Golfo e dialeto egípcio. Também francês, inglês e mandarim, se isso for relevante. Um dos investidores jovens deixou escapar um silvo baixo de surpresa. Os executivos brasileiros começaram a pedir traduções urgentes uns aos outros, captando que algo monumental estava acontecendo. Como você ousa? Khalid começou tentando recuperar alguma autoridade, mas sua voz saiu esganiçada. Ousar. Fátima deu um passo à frente, e havia uma dignidade em sua postura que transformava completamente sua presença. Não era mais a empregada invisível. Era alguém acostumada a comandar salas. Durante 3 meses, ouvi cada comentário maldoso, cada piada cruel cada vez que fui tratada como se fosse burra demais para entender. E sabe o que descobri, Sr. Al-Mansur? Ela não esperou resposta. Que a verdadeira ignorância não tem nada a ver com diploma ou idioma. Tem a ver com caráter. Sheikh Abdullah se levantou, um movimento tão deliberado que todos voltaram a atenção para ele. Quando falou, foi em árabe formal, o tipo usado em ocasiões de importância. Permita-me apresentar-me adequadamente, ele disse diretamente a Fátima. Sheikh Abdullah bin Nasser Al-Qassimi, do Conselho de Investimentos de Dubai. E tenho a sensação de que há muito mais nessa história. Fátima encontrou os olhos dele e, pela primeira vez em 3 meses, permitiu-se ser vista de verdade. Fátima Zahra Al-Khoury dos Santos, ela respondeu com uma reverência sutil de cabeça, o tipo que denota respeito entre iguais. Vivi 15 anos em Dubai, trabalhando como tradutora jurídica corporativa para o Al-Rashid Group. O nome da empresa fez Sheikh Abdullah arquear as sobrancelhas com reconhecimento. Era um dos maiores conglomerados do Golfo. Impossível, murmurou Khalid. Você está mentindo. 8 anos no Líbano. Fátima continuou, ignorando-o completamente, como intérprete sênior das Nações Unidas. Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Americana de Beirute, turma de 2008. Meu Deus, sussurrou um dos executivos brasileiros quando a tradução chegou até ele. Ela é mais qualificada que metade dessa sala. Khalid parecia um homem afogando-se, abrindo e fechando a boca sem conseguir articular defesa. Mas então, porque começou outro investidor árabe. Fátima respirou fundo, e quando falou novamente, havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou algo profundo em todos os presentes. Voltei ao Brasil há 4 meses, porque minha mãe foi diagnosticada com câncer terminal. Eu poderia estar ganhando $20.000 mensais em Dubai ou Genebra, mas escolhi limpar chãos aqui porque família e honra valem mais que qualquer salário milionário no Oriente Médio. O silêncio que seguiu foi de natureza completamente diferente. Não era choque ou surpresa, era respeito. E Khalid Al-Mansur, pela primeira vez na vida, percebeu que havia subestimado alguém de forma tão catastrófica que as consequências seriam irreversíveis. Sheikh Abdullah permaneceu de pé, sua figura imponente dominando a sala como um juiz prestes a proferir sentença. Ele olhou para Fátima com uma expressão que misturava admiração e algo próximo da reverência. Esta mulher, ele disse em árabe, voltando-se deliberadamente para os outros investidores, tem mais nobreza e educação real que muitos empresários que conheci em 40 anos de negócios. Um a um, os outros investidores árabes se levantaram também, um gesto de respeito que não passou despercebido por ninguém na sala. Sheikh Abdullah, Khalid tentou, sua voz desesperada. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Abdullah o cortou friamente, virando-se para ele com olhos que brilhavam de indignação contida. Que tipo de homem você é, Khalid? Que tipo de pessoa mede o valor humano pela profissão que alguém exerce? Foi um mal-entendido, Um mal-entendido? Abdullah deu 2 passos em direção a Khalid, e o mais jovem encolheu-se visivelmente. Eu ouvi cada palavra que você disse. Vi o prazer que teve ao humilhá-la. Isso não foi mal-entendido, foi crueldade deliberada.
Os executivos brasileiros agora tinham tradutores improvisados, sussurrando cada palavra, e suas expressões mudavam de confusão para repulsa. Vocês sabem o que ele disse sobre ela? Perguntou um dos investidores árabes mais jovens aos brasileiros, sua própria vergonha evidente. Que ela era burra demais para entender língua civilizada. Que essas brasileiras só servem para limpar chão. Um dos executivos brasileiros, Carlos Mendes, diretor de desenvolvimento urbano, fechou sua pasta com um estalo seco. Se é assim que o senhor trata seus funcionários, ele disse diretamente a Khalid, cada palavra dura como pedra. Imagine como trata parceiros e clientes. Imagina como nos trata quando não estamos presentes. Carlos, espere. Khalid se levantou, estendendo as mãos. Isso tudo é um equívoco. O único equívoco aqui, outro executivo brasileiro interveio, foi termos considerado fazer negócios com alguém assim. Fátima observava tudo em silêncio, ainda segurando a bandeja vazia. Parte dela queria sentir satisfação, mas o que realmente sentia era uma tristeza profunda. Tristeza por Khalid ser exatamente o tipo de pessoa que dava má reputação a empresários árabes honestos. Tristeza por ter tido que esconder quem era, apenas para ter um emprego que lhe permitisse cuidar da mãe. Fátima. Sheikh Abdullah se dirigiu a ela diretamente. Quanto ele paga a você por mês? R$ 1.200, senhor. Ela respondeu com voz calma. Abdullah fechou os olhos brevemente, como se sentisse dor física. Você trabalhava no Al-Rashid Group, disse. Ele perguntou. Sim, Departamento Jurídico Internacional. Fui eu quem traduziu o acordo de fusão com a Emirates Steel em 2018. Abdullah sorriu genuinamente pela primeira vez. Eu estava nessa negociação. Lembro-me da tradutora. Era você. Era, Fátima confirmou. Ahmed Al-Rashid fala de você até hoje, Abdullah disse. Você desapareceu do radar há 4 meses e ele tem procurado. Disse que foi a melhor profissional que já trabalhou para ele. Khalid, vendo a conversa tomar um rumo que não favorecia em nada seus interesses, tentou retomar o controle. Olhem, podemos todos acalmar-nos e... Sente-se e fique quieto. Abdullah o cortou com tanta autoridade que Khalid obedeceu instantaneamente. Você acabou de nos mostrar exatamente o tipo de pessoa que não queremos como parceiro de negócios. Abdullah voltou sua atenção para os outros investidores árabes, falando em árabe formal. Alguém aqui ainda quer fazer negócios com este homem? Alguém aqui confia em entregar milhões de dólares a alguém sem caráter básico para tratar outro ser humano com respeito? O silêncio foi eloquente. Um por um, os investidores começaram a pegar suas pastas e casacos. Por favor. Khalid agora estava de pé, voz esganiçada. São 60 milhões de dólares em investimentos, 3 anos de planejamento. Eram, corrigiu Abdullah friamente. Eram 60 milhões. Agora são 0. Carlos Mendes, o executivo brasileiro, também começou a recolher seus documentos. A construtora Mendes em Associados também se retira do projeto. Ele anunciou. Não queremos nosso nome associado ao seu, Sr. Al-Mansur. Mas vocês assinaram memorandos de entendimento. Khalid protestou. Não vinculantes. Carlos sorriu friamente. Nossos advogados foram muito cuidadosos nisso. Em questão de minutos, a sala começou a esvaziar-se. Khalid tentava segurar cada pessoa que passava, suas súplicas cada vez mais desesperadas, sua compostura completamente destruída. Fátima permaneceu onde estava, observando o desmoronamento de um império construído sobre arrogância. E quando Sheikh Abdullah parou na porta, olhou para ela e disse algo que mudaria tudo novamente. Ela soube que estava prestes a testemunhar não apenas justiça, mas redenção. A mansão que momentos antes reverberava com vozes confiantes, agora parecia um mausoléu. Um por um, os convidados saíam, deixando para trás apenas o eco de seus passos no mármore, e um Khalid cada vez mais pálido. 60 milhões. Ele murmurava para si, mesmo sentado na poltrona que antes ocupara como trono. 3 anos de trabalho. Tudo. Sheikh Abdullah permaneceu, o último a sair. Ele observava Khalid com uma mistura de desprezo e algo que poderia ser piedade, se você olhasse de perto o suficiente. Sabe qual é o seu verdadeiro problema, Khalid? Abdullah falou em árabe. Não é a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades.
É que você nunca aprendeu a diferença entre preço e valor. Khalid ergueu os olhos, vermelhos e úmidos. Esta mulher aqui, Abdullah gesticulou para Fátima, vale mais do que você jamais valerá, porque ela conhece sacrifício, conhece honra, abandonou uma carreira brilhante para cuidar de quem ama. E mesmo quando você a humilhou, ela manteve sua dignidade. Eu não sabia... Khalid começou. Isso torna tudo pior. Abdullah o interrompeu. Você não sabia porque não se importava em saber. Ela era apenas uma empregada para você. Invisível, descartável. Fátima continuava em silêncio, observando a cena se desenrolar. Parte dela queria sentir triunfo, mas o que realmente sentia era vazio. Toda aquela situação era desnecessária, produto apenas da necessidade de Khalid de se sentir superior. Por favor, Khalid virou-se para ela, ignorando Abdullah completamente. Me perdoe. Eu estava errado, tão errado. Agora você pede desculpas? Fátima finalmente falou, sua voz suave, mas carregada de emoção. Agora que percebeu quanto isso vai custar. Onde estavam essas desculpas ontem, quando ouviu seus outros empregados me chamarem de burra? Onde estavam na semana passada, quando riu deles dizendo que eu provavelmente nem sabia ler? Khalid empalideceu ainda mais, se isso era possível. Você ouviu? Ouvi tudo. Cada palavra, cada piada, cada comentário maldoso. Fátima deu um passo à frente. E sabe o que doeu mais? Não foi a humilhação. Foi perceber que para você, eu nem era humana o suficiente para merecer respeito básico. Mais tarde demais, Abdullah cortou. Você pode começar sua redenção agora, Khalid. Aqui mesmo, na frente de quem resta. O que você quer que eu faça? Khalid perguntou, voz quebrada. Peça desculpas adequadamente. Abdullah disse com firmeza. De joelhos, se necessário. Mostre que ao menos é capaz de humildade real. O silêncio que seguiu foi tenso. Khalid olhou para Abdullah, depois para Fátima, depois para o chão. Seu orgulho e sua ruína lutavam dentro dele, visíveis em cada expressão de seu rosto. Lentamente, tremendo, ele deslizou da poltrona e ajoelhou-se no chão de mármore. Fátima, ele disse em árabe, a voz embargada. Me perdoe. Perdoe minha arrogância, minha crueldade, minha ignorância. Você não merecia nada disso. Fátima olhou para ele por um longo momento. Havia algo patético naquela imagem. Um homem antes tão poderoso, agora de joelhos, pedindo perdão, não por remorso genuíno, mas por desespero. Eu aceito suas desculpas, ela disse finalmente, mas não por você. Por mim, porque não quero carregar o peso de guardar rancor. Ela virou-se para sair, mas Abdullah a deteve com um gesto. Espere, Fátima. Ainda não terminamos. E foi então que ele fez uma oferta que nem nos seus sonhos mais ousados ela imaginara. Sheikh Abdullah alcançou dentro do paletó e tirou um cartão de visitas gravado em ouro. Estendeu-o a Fátima com ambas as mãos, um gesto de respeito no mundo árabe. Al-Qassimi Holdings, ele disse. Minha empresa tem operações em 23 países, faturamento de 4 bilhões de dólares anuais. E estamos expandindo nossa filial brasileira. Fátima pegou o cartão, sentindo o peso do papel de alta gramatura entre os dedos. Procuramos uma diretora de relações internacionais, Abdullah continuou. Alguém que entenda não apenas idiomas, mas culturas. Alguém que possa navegar entre o Oriente Médio e a América Latina com graça e inteligência. Sheikh Abdullah, Fátima começou, mas ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Salário de R$45 mil mensais. Plano de saúde premium que cobrirá integralmente qualquer tratamento médico para você e seus dependentes diretos. Isso inclui sua mãe. Fátima sentiu as pernas fraquejarem. R$45 mil. O tratamento da mãe. Era mais do que poderia ter esperado. E tem mais. Abdullah sorriu gentilmente. Você trabalhará diretamente comigo em Dubai 3 meses por ano, coordenando operações, fechando contratos. Será a ponte entre nossos escritórios. Khalid, ainda de joelhos, soltou um gemido baixo de desespero. Abdullah nem olhou para ele. Por quê? Fátima perguntou, voz embargada. Por que fazer isso por mim? Porque, Abdullah disse simplesmente, é a coisa certa a fazer. E porque sei reconhecer talento quando vejo.
Você não está apenas qualificada, Fátima. Você é exatamente o que precisamos. Ele se aproximou um passo. E também porque quero mostrar a homens como Khalid que há consequências para tratar pessoas como objetos. A melhor vingança não é destruí-lo. Ele olhou brevemente para o homem ajoelhado. Mas provar que aqueles que ele desprezou valem infinitamente mais. Fátima olhou para o cartão, depois para Abdullah, depois para a sala que tinha sido cenário de sua humilhação, e minutos depois, de sua vindicação. Posso pensar sobre a oferta? Ela perguntou. Minha mãe... Claro, Abdullah sorriu. Mas saiba que, independente de sua resposta sobre o trabalho, já autorizei que o plano de saúde da empresa cubra o tratamento de sua mãe. Isso não é condicional à sua aceitação do cargo. Fátima sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em 3 meses. Eu não sei como agradecer. Agradeça aceitando o trabalho e sendo brilhante, Abdullah disse. É tudo que peço. Ele se virou para sair, mas parou na porta para dar uma última olhada em Khalid, ainda ajoelhado no chão como uma estátua de arrependimento. Aprenda com isso, Abdullah disse em árabe. Fortuna pode ser perdida em um momento, mas caráter é construído ou destruído através de cada pequena ação. E você, meu amigo, destruiu o seu de maneiras que levarão anos para reconstruir, se é que isso é possível. Ele saiu, deixando Fátima e Khalid sozinhos na grande sala. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que tinha sido dito e não dito. Fátima, Khalid falou finalmente ainda de joelhos. Você vai aceitar? Ela o olhou de cima a baixo, vendo-o realmente pela primeira vez. Não como o patrão poderoso, mas como o homem fraco que sempre fora por baixo de todo aquele dinheiro e arrogância. Sim, ela disse simplesmente. Vou aceitar. Então você vai me deixar? Você me deu alguma razão para ficar? Khalid não respondeu. Não havia resposta possível. Fátima virou-se e caminhou em direção à saída, mas parou por um momento. Sem se virar, ela disse, espero que um dia você aprenda que respeito não se compra com dinheiro, Sr. Al-Mansur. Ele se ganha com caráter. E caráter? Isso você nunca teve. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Khalid sozinho com as ruínas de tudo que construíra. E pela primeira vez na vida, ele percebeu que havia coisas mais valiosas do que dinheiro. Percebeu tarde demais. Fátima saiu da mansão com passos que pareciam mais leves do que em meses. O ar da tarde paulistana nunca lhe parecera tão fresco, tão cheio de possibilidades. Ela segurava o cartão de Abdullah em uma mão e seu celular antigo na outra, tentando processar tudo o que acontecera nos últimos 30 minutos. Seu primeiro instinto foi ligar para a mãe, mas ela hesitou. Não pelo telefone. Notícias assim mereciam ser dadas pessoalmente, olhos nos olhos, para que pudesse ver a esperança acender no rosto cansado de Dona Conceição. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentindo os olhares curiosos dos outros empregados que saíam das mansões vizinhas para seus próprios caminhos de volta. Quantos deles, pensou ela, estavam invisíveis em seus próprios empregos? Quantos escondiam histórias que ninguém se importava em descobrir? O ônibus veio lotado, como sempre. Fátima se espremeu entre um estudante com fones de ouvido e uma senhora carregando sacolas de compras. Normalmente, essas viagens a esgotavam. 1h30 atravessando São Paulo até a Zona Leste. Mas hoje, cada minuto parecia voar. Ela tirou o celular e releu o cartão pela 10ª vez. Sheikh Abdullah bin Nasser Al-Qassimi, CEO, Al-Qassimi Holdings. Um número de Dubai. Um e-mail corporativo. Real. Tudo tinha sido real. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Al-Khoury, aqui é Mariana, assistente do Sheikh Abdullah. Ele me pediu para contatá-la para agendar os exames médicos de sua mãe. Quando seria conveniente? Fátima precisou ler 3 vezes para acreditar. Não era sonho. Não era promessa vazia, já estava acontecendo. Com dedos trêmulos, ela respondeu, confirmando que ligaria assim que chegasse em casa. Guardou o telefone e fechou os olhos, permitindo-se por um momento apenas sentir alívio, gratidão e algo mais. Uma sensação de que o universo finalmente tinha endireitado um equilíbrio que estivera desajustado por tempo demais.
Quando o ônibus finalmente chegou ao seu bairro, Fátima desceu e praticamente correu as 3 quadras até o pequeno sobrado onde morava com a mãe. A casa precisava de pintura, tinha goteiras no inverno, mas era lar, era segurança. Ela abriu a porta e encontrou Dona Conceição na sala, assistindo à novela com o volume no máximo por causa da audição, que já não era mais a mesma. Mãe. Fátima chamou desligando a TV. Dona Conceição virou-se. O rosto magro, mas ainda bonito. Os olhos fundos, mas sempre brilhantes quando viam a filha. Já chegou, minha filha? Achei que ia trabalhar até mais tarde hoje. Mãe, preciso te contar uma coisa. Fátima sentou-se ao lado dela no sofá gasto. Algo aconteceu hoje. Algo inacreditável. E então, segurando as mãos frias da mãe entre as suas, Fátima contou tudo. Cada palavra de humilhação, cada momento de revelação, cada segundo de justiça. Dona Conceição ouvia com os olhos cada vez mais arregalados, passando de choque à indignação a lágrimas de orgulho. Minha filha, ela disse quando Fátima terminou, você sempre foi tão forte, sempre guardou tudo dentro de você. Tinha que guardar, mãe, por você, para poder cuidar de você. Mas isso acaba agora. Dona Conceição disse firmemente. Você aceita esse emprego. Volta a fazer o que nasceu para fazer. E você? Fátima perguntou. Como vou cuidar de você, se estiver viajando 3 meses por ano? Dona Conceição sorriu, e havia tanta sabedoria naquele sorriso que Fátima sentiu vontade de chorar. Minha filha, você cuidou de mim sacrificando seus sonhos. Agora me deixe cuidar de você dizendo, vá, viva, seja quem você sempre foi. Esse tratamento que esse homem bom ofereceu vai me dar mais tempo. Use esse tempo para ser feliz. E foi então que Fátima permitiu-se chorar de verdade. Não lágrimas de tristeza ou frustração, mas de alívio puro e libertador. Ela abraçou a mãe, sentindo os ossos frágeis sob a pele, e sussurrou. Vou fazer você se orgulhar, mãe. Prometo. Você já faz. Dona Conceição respondeu. Todos os dias. Naquela noite, depois que a mãe dormiu, Fátima sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café e o cartão de Abdullah. Ela pegou o celular e, antes que a coragem faltasse, digitou um e-mail. Sheikh Abdullah, aceito sua oferta. Quando começo? A resposta chegou em 15 minutos. Segunda-feira. Bem-vinda de volta ao mundo, Fátima. E pela primeira vez em 4 meses, Fátima Al-Khoury dos Santos dormiu sonhando não com contas de hospital, mas com possibilidades. Fátima acordou às 5 da manhã da segunda-feira seguinte, embora não precisasse estar no escritório antes das 9. Velhos hábitos, pensou ela, sorrindo para si mesma enquanto preparava café. Mas não eram só velhos hábitos. Era nervosismo, ansiedade e uma empolgação que ela não sentia havia anos. Dona Conceição já estava acordada também, sentada à mesa da cozinha com um sorriso que iluminava toda sua face cansada. Primeiro dia, ela disse. Minha filha, a executiva internacional. Não exagere, mãe. Fátima riu, mas seu coração aqueceu com o orgulho na voz da mãe. Ainda sou eu. Não, Dona Conceição corrigiu suavemente. Você volta a ser você. Há uma diferença. Fátima vestiu o único terno que trouxera de Dubai, um Armani cinza que estava há meses no fundo do guarda-roupa. Quando se olhou no espelho manchado do banheiro, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não a empregada de uniforme, não a filha exausta e preocupada, mas Fátima Al-Khoury, a profissional, a mulher que negociara contratos de milhões em 3 continentes. O escritório da Al-Qassimi Holdings ficava na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Um prédio de vidro espelhado de 20 andares, reluzente sob o sol da manhã. Fátima entrou no lobby e anunciou-se à recepcionista, que a tratou com uma cordialidade profissional que estava a anos-luz do desprezo, velado que enfrentara na mansão de Khalid. 20º andar. A recepcionista sorriu. O Sheikh Abdullah à espera. O elevador subiu suavemente, e a cada andar, Fátima sentia como se estivesse deixando para trás não apenas andares, mas camadas inteiras de dor e humilhação acumuladas. As portas se abriram para um escritório moderno e elegante. Vidro, aço, madeira clara.
Abdullah a esperava pessoalmente na recepção, sorrindo calorosamente. Bem-vinda, ele disse em árabe. Pontual, como eu esperava. Obrigada, Sheikh Abdullah, ela respondeu no mesmo idioma. Por tudo. Nada de agradecimentos. Ele acenou. Você está aqui por mérito, não por caridade. Lembre-se disso. Ele a conduziu através do escritório, apresentando-a à equipe. 23 pessoas, metade brasileiros, metade expatriados de vários países do Golfo. Todos a cumprimentaram com respeito, e Fátima percebeu com satisfação que vários já sabiam quem ela era. Sua reputação em Dubai a precedera. Seu escritório. Abdullah abriu uma porta de vidro fosco. Era espaçoso, mas não ostensivo. Mesa de madeira, computador de última geração, vista para a avenida. Na parede, um quadro com caligrafia árabe. O conhecimento é o caminho para a liberdade. Seu primeiro projeto. Abdullah colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Estamos negociando um consórcio com investidores sauditas para desenvolver um hub de tecnologia em Campinas. 3 empresas brasileiras, 2 sauditas, uma emiradense. Você coordenará as traduções, mediará reuniões e garantirá que não haja mal-entendidos culturais. Fátima abriu a pasta, olhos percorrendo os documentos. Era complexo, multifacetado, exatamente o tipo de desafio que a fazia sentir-se viva. Consigo fazer isso, ela disse com confiança. Eu sei. Abdullah sorriu. É por isso que você está aqui. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, Fátima, a primeira reunião é amanhã, às 3 da tarde. E adivinhe quem é um dos investidores brasileiros que estará presente. O coração de Fátima pulou. Não, Carlos Mendes, Abdullah confirmou. E ele especificamente pediu para trabalhar com você. Disse que depois do que testemunhou na mansão de Khalid, sabia exatamente com quem queria fazer negócios. Depois que Abdullah saiu, Fátima sentou-se em sua nova cadeira, colocou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Ao longe, ela podia ver São Paulo se estendendo em todas as direções. Um mar de prédios e possibilidades. Seu celular vibrou. Uma mensagem da assistente de Abdullah. Agenda da semana 3ª, reunião Hub Tecnologia. 4ª, almoço com cônsul saudita. 5ª, web conference com Dubai. 6ª, apresentação para novos investidores. Fátima sorriu. Estava em casa. Finalmente estava em casa. E em algum lugar, numa mansão luxuosa mas vazia, Khalid Al-Mansur acordava para mais um dia de consequências. Enquanto Fátima começava sua primeira semana no novo emprego, Khalid Al-Mansur estava sentado em seu escritório, olhando para uma pilha crescente de e-mails de cancelamento. Cada notificação era uma punhalada. Mais um contrato rescindido. Mais uma parceria dissolvida. Mais uma porta fechada. Seu telefone tocou. O advogado. Khalid, precisamos conversar. Os investidores do Golfo formalizaram a retirada. 60 milhões em financiamento simplesmente evaporou. Eu sei, Khalid disse, voz sem vida. Tem mais. A Mendes em Associados não só saiu do projeto, mas está espalhando a história. Discreta, mas efetivamente. Você está sendo, como posso dizer, incluído em listas negras informais. Khalid fechou os olhos. Listas negras. No mundo dos negócios, especialmente entre a comunidade árabe, reputação era tudo. E a dele estava destruída. O que eu faço? Ele perguntou, odiando o desespero em sua própria voz. Controle de danos, o advogado respondeu. E rápido. Talvez uma declaração pública? Alguma ação de responsabilidade social? Precisamos mudar a narrativa. Mas narrativa, Khalid estava descobrindo, não era algo que se mudava. Facilmente quando baseada em verdade. Ele desligou o telefone e o som do silêncio na mansão era ensurdecedor. Os empregados andavam nas pontas dos pés, evitando seu olhar. Ele ouvira alguns conversando em árabe na cozinha e, pela primeira vez em sua vida, sentia-se desconfortável com o que diziam. Ele tem o que merece, um deles dissera. Sempre tratou a gente como lixo. Outro concordara. A Fátima era a única que ele tratava pior. Mas todos nós sofremos. Só não tínhamos a coragem ou o conhecimento dela para enfrentá-lo. Khalid sabia que deveria fazer algo. Pedir desculpas, mudar, ser diferente.
Mas cada vez que tentava, sua própria arrogância o puxava de volta. Como um homem da sua posição poderia... Ele parou no meio do pensamento. Um homem da sua posição. Essa era exatamente a mentalidade que o destruíra. Seu celular vibrou com uma notificação do LinkedIn. Automaticamente, ele abriu. E o que viu fez seu estômago revirar. Fátima Al-Khoury dos Santos começa nova posição, como diretora de Relações Internacionais na Al-Qasimi Holdings. Muito feliz em retornar ao trabalho que amo, cercada de pessoas que valorizam respeito e profissionalismo. Os comentários eram dezenas, pessoas congratulando-a, celebrando seu sucesso. E entre eles, Khalid reconheceu nomes, investidores, empresários, pessoas com quem ele tentara fazer negócios nos últimos meses. Um comentário em particular o fez congelar. Trabalhei com Fátima em Dubai, uma das profissionais mais brilhantes que conheci. Qualquer empresa seria sortuda em tê-la. E qualquer um que não a tratou com o respeito que merece é tolo demais para entender seu verdadeiro valor. Era de Ahmed Al-Rashid, CEO do grupo para quem Fátima trabalhara. Um homem cujo patrimônio fazia Khalid parecer um mendigo. Khalid jogou o telefone na mesa como se queimasse. A verdade era que ele não estava apenas perdendo dinheiro. Estava perdendo relevância. Em círculos onde antes era cortejado, agora era evitado. Convites para eventos paravam de chegar. Chamadas não eram retornadas. E o pior, ele sabia exatamente por quê. Na terça-feira à tarde, Fátima entrou na sala de conferências do escritório usando um tailleur azul marinho e carregando uma pasta de couro. 6 pessoas já estavam sentadas à mesa. Os investidores sauditas, os representantes emiradenses e Carlos Mendes com 2 de seus sócios. Quando ela entrou, Carlos se levantou imediatamente, assim como os árabes. Um gesto de respeito que não passou despercebido. Senhorita Al-Khoury, Carlos estendeu a mão sorrindo. Prazer em vê-la novamente, sob circunstâncias muito melhores. O prazer é meu, Sr. Mendes. Fátima apertou sua mão com firmeza. Por favor, Carlos, depois do que compartilhamos, creio que dispensamos formalidades. A reunião durou 3 horas. Fátima mediava discussões em 3 idiomas, traduzindo não apenas palavras, mas nuances culturais. Quando um dos sauditas fez um comentário que poderia ser mal interpretado pelos brasileiros, ela suavizou sem perder o significado. Quando Carlos usou uma expressão brasileira que não tinha equivalente em árabe, ela encontrou uma metáfora que funcionava. No final, todos os presentes estavam não apenas satisfeitos, mas impressionados. Esta é a diferença, comentou um dos investidores sauditas em árabe, entre contratar alguém competente e contratar alguém apenas porque é conveniente. Carlos, recebendo a tradução, concordou entusiasticamente. Fátima, você transformou o que seria uma negociação complicada em algo fluido, natural. É o meu trabalho, ela disse simplesmente, mas o sorriso em seus lábios denunciava o orgulho que sentia. Depois que todos saíram, Abdullah entrou na sala de conferências onde Fátima organizava suas anotações. Acabei de receber 4 ligações, ele disse. Todos os investidores, todos dizendo a mesma coisa. Se todas as reuniões forem assim, este projeto será um sucesso. Fátima sorriu, mas havia algo em seus olhos que Abdullah notou imediatamente. O que foi? Ele perguntou em árabe. Recebi uma mensagem, ela disse mostrando o celular, de Khalid. Abdullah franziu o senho. O que ele quer? Fátima leu em voz alta. Fátima, parabéns pelo novo emprego. Merece todo o sucesso. Eu estava errado sobre você, sobre tudo. Gostaria de conversar se estiver disposta. Você vai responder? Abdullah perguntou. Fátima pensou por um longo momento. Não sei. Parte de mim quer ignorá-lo completamente. Mas outra parte, acha que talvez todo mundo mereça uma chance de redenção. Redenção, Abdullah repetiu pensativo. É uma coisa nobre de oferecer. Mas lembre-se, Fátima, você não deve nada a ele. Seu perdão, se escolher dá-lo, deve ser por você, não por ele. Eu sei, ela disse suavemente. E é por isso que ainda estou pensando. Aquela noite, Fátima voltou para casa e encontrou Dona Conceição lendo os resultados dos primeiros exames no plano de saúde novo.
As notícias eram cautelosamente otimistas. O tratamento poderia começar imediatamente, e as chances de remissão eram boas. Minha filha, Dona Conceição disse, olhos marejados. Você mudou tudo. Em uma semana, mudou nossa vida inteira. Não fui eu, mãe. Fátima corrigiu gentilmente. Foi uma série de escolhas. Minhas, sim. Mas também do Sheikh Abdullah, do Carlos Mendes, de todas as pessoas que escolheram fazer o que é certo. E de Khalid, Dona Conceição acrescentou surpreendentemente, que escolheu fazer o que é errado e te deu a oportunidade de mostrar quem você realmente é. Fátima olhou para a mãe com renovada admiração. Você vai falar com ele? Dona Conceição perguntou. Acho que sim. Fátima decidiu finalmente, mas nos meus termos e no meu tempo. Ela pegou o celular e digitou uma resposta curta. Khalid, obrigada pela mensagem. Quando eu estiver pronta para conversar, entrarei em contato. Até lá, desejo que você encontre a paz que claramente estava faltando quando nos conhecemos. Ela enviou antes que pudesse reconsiderar. E então, colocando o telefone de lado, sentou-se com a mãe para assistir à novela, sentindo-se mais leve do que em anos. Porque, perdão, ela estava descobrindo, não era sobre a outra pessoa, era sobre liberdade própria. O outono havia chegado a São Paulo quando Fátima embarcou no voo para Dubai. Era sua primeira viagem internacional em 4 meses, e enquanto o avião subia sobre a cidade iluminada, ela sentiu uma mistura de nostalgia e antecipação. Dona Conceição estava bem. O tratamento funcionava melhor do que qualquer um esperava. Ela estava sob cuidados de uma enfermeira em casa, cortesia do plano de saúde, e insistira que Fátima fosse sem preocupações. Você vai, trabalha, conquista o mundo, ela dissera no aeroporto. Eu estarei aqui quando voltar, prometo. Dubai recebeu Fátima com o calor familiar do deserto e o arranha-céu cintilando contra o céu noturno. O motorista da Al-Qasim Holdings a esperava com uma placa, e em 40 minutos ela estava no hotel. Uma suíte no Burj Al Arab, com vista para o Golfo Pérsico. Era irreal, ela pensou, tirando os sapatos e sentando-se na varanda. 3 meses atrás, ela limpava chãos. Agora estava de volta à cidade onde tinha sido respeitada, valorizada, vista. Na manhã seguinte, Abdullah a esperava no escritório central da Al-Qasim Holdings, uma torre de vidro no Dubai International Financial Center. Como foi o voo? Ele perguntou quando ela entrou. Perfeito. Fátima sorriu. Esqueci como é bom estar em primeira classe. Abdullah riu. Acostume-se novamente. Temos 3 semanas intensas pela frente. Reuniões com investidores, jantares diplomáticos, uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, onde você apresentará nosso portfólio brasileiro. Fátima sentiu a adrenalina correr. Era isto. Era para isto que ela nascera. As 3 semanas passaram em um turbilhão de reuniões, negociações, jantares em restaurantes de luxo e conversas em terraços com vista para o Burj Khalifa. Fátima renegociou contratos, mediou disputas culturais e fechou 3 novos acordos que trariam 50 milhões de dólares em investimentos para o Brasil. Na sua última noite em Dubai, Abdullah a convidou para jantar em seu clube privado. Eles sentaram-se em um terraço privativo, apenas os dois sob um céu estrelado. Você superou todas as expectativas, Abdullah disse, erguendo uma taça de suco de romã. Em 3 meses, se tornou indispensável. Obrigada, Fátima respondeu, tocando sua taça na dele. Por me dar esta chance. Fátima, Abdullah ficou sério. Preciso te fazer uma proposta. Ela esperou. Quero te promover a vice-presidente regional de operações latino-americanas. Salário de R$80 mil mensais, mais bônus por desempenho. Você liderará toda a expansão da empresa no Brasil, Argentina e Chile. Fátima quase deixou cair a taça. Abdullah, são apenas 3 meses. 3 meses em que você fez o trabalho de 1 ano. Ele interrompeu. E, mais importante, 3 meses em que provou que inteligência emocional importa tanto quanto experiência técnica. Você não apenas fecha contratos, Fátima. Você constrói pontes. Ela olhou para o horizonte de Dubai, pensando em tudo o que acontecera. A humilhação, a revelação, a transformação. Eu aceito.
ela disse finalmente, voz firme, com uma condição. Qual? Abdullah perguntou. Quero estabelecer um programa de bolsas para profissionais brasileiros de baixa renda que querem estudar relações internacionais ou idiomas, especialmente mulheres, especialmente empregadas domésticas que têm potencial, mas não têm oportunidade. Abdullah sorriu lentamente. Você quer transformar sua história em um caminho para outras. Exatamente, Fátima disse. Quantas Fátimas estão limpando o chão agora invisíveis, com diplomas guardados e sonhos engavetados? Quero encontrá-las. Dar-lhes a chance que recebi. Então está feito. Abdullah estendeu a mão. Vice-presidente Fátima Al-Khoury e diretora do programa de Desenvolvimento de Talentos Al-Qassimi Santos. Seu nome estará nele. Eles apertaram as mãos e Fátima sentiu lágrimas de gratidão queimar em seus olhos. Ah, Abdullah acrescentou casualmente. E você recebeu um convite. Harvard Business School. Querem que você faça uma palestra sobre diversidade corporativa e inclusão. Parece que sua história vazou. Fátima riu através das lágrimas. Como ela vazou? Abdullah deu um sorriso maroto. Talvez eu tenha mencionado a alguns amigos, que por sua vez mencionaram a outros amigos. Você sabe como funciona. E Fátima sabia. Sabia que estava no começo de algo maior que ela mesma. Uma história que inspiraria outras. Uma ponte que outras atravessariam. Naquela noite, antes de dormir, ela mandou uma foto de Dubai para a mãe com a mensagem: Olha onde sua filha está, mãe. Olha o que aconteceu. A resposta de Dona Conceição veio em segundos. Sempre soube que você voaria alto. Só estava esperando você lembrar disso também. E em São Paulo, numa mansão, cada vez mais vazia, Khalid Al-Mansur lia sobre a promoção de Fátima nas notícias de negócios. E finalmente, permitia-se sentir o peso completo do que havia perdido. Não dinheiro, não contratos, mas a chance de ter sido parte de algo bom. 2 semanas após retornar de Dubai, Fátima estava em seu escritório revisando propostas quando sua assistente Marina bateu na porta com uma expressão estranha no rosto. Fátima, tem alguém na recepção pedindo para falar com você. Quem? Fátima perguntou sem tirar os olhos dos documentos. Khalid Al-Mansur. A caneta de Fátima parou no ar. Ela ergueu os olhos lentamente. Ele está aqui? Agora? Sim. Disse que não tem hora marcada, mas que esperaria o tempo que fosse necessário. Fátima, ele parece diferente. Fátima ficou em silêncio por um longo momento, a mente correndo. Ela não respondera à mensagem dele além daquele breve texto meses atrás. Não sabia se queria essa conversa, mas ao mesmo tempo, curiosidade. E talvez algo mais a puxava. Diga a ele que tenho 15 minutos, ela disse finalmente. Não mais que isso. Marina saiu e Fátima aproveitou os próximos momentos para se preparar emocionalmente. Respirou fundo 3 vezes, uma técnica que aprendera em negociações difíceis, e ergueu seus muros internos. Quando Khalid entrou, ela quase não o reconheceu. O homem, antes impecável e arrogante, agora parecia diminuído, não fisicamente, mas em presença. Ele usava um terno simples, sem os acessórios, ostensivos. Seu rosto estava magro, com olheiras profundas. Fátima, ele disse em árabe, voz hesitante. Obrigado por me receber. 15 minutos, ela respondeu em português, deliberadamente. Comece a falar. Khalid sentou-se na cadeira de frente para sua mesa, e por um momento pareceu não saber por onde começar. Eu vim pedir desculpas, ele disse finalmente. De verdade, não como daquela vez, de joelhos, desesperado, mas porque finalmente entendi o que fiz. Fátima o estudou, em silêncio, sem oferecer ajuda. Perdi tudo, Khalid continuou. Os contratos, o respeito, a reputação. Mas sabe o que doeu mais? Foi perceber que merecia perder. Que construí um império sobre areia, sobre arrogância e desprezo pelos outros. E você quer o que de mim? Fátima perguntou, voz neutra. Perdão? Validação? Uma carta de recomendação? Nada, Khalid disse, e havia sinceridade em seus olhos. Não quero nada. Só queria que você soubesse que mudei. Ou estou tentando mudar. Vendi a mansão.
Estou usando o dinheiro para criar um fundo de educação para filhos de empregados domésticos. Fátima arqueou as sobrancelhas, genuinamente surpresa. É pouco. Khalid continuou rapidamente. Eu sei que é pouco. Não apaga nada. Mas é o que posso fazer. É como posso tentar ser menos monstro do que fui. Khalid, Fátima disse depois de um longo silêncio. Eu te perdoei há meses. Não por você, mas por mim. Porque guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Khalid baixou os olhos. Mas, ela continuou, perdoar não significa esquecer, e definitivamente não significa confiar. Você mostrou quem é quando achou que ninguém estava vendo. Mostrou que mede valor humano por posição social. E isso não muda da noite para o dia. Eu sei, ele admitiu, mas estou tentando. Todos os dias, acordo e tento ser diferente. Fátima se levantou, sinalizando que a conversa estava terminando. Então continue tentando, ela disse. Não por mim, não por reconhecimento, mas porque é a coisa certa a fazer. E talvez daqui a alguns anos, quando olhar para trás, você será capaz de se reconhecer no espelho. Khalid também se levantou. Ele estendeu a mão, mas Fátima não a pegou. Ainda não, ela disse suavemente. Talvez nunca. E você precisa estar em paz com isso. Khalid acenou com a cabeça e virou-se para sair. Na porta, ele parou. Fátima, você merece tudo o que conquistou. E mais. E sinto muito por ter tentado fazer você acreditar no contrário. Depois que ele saiu, Fátima sentou-se novamente e respirou fundo. Havia algo libertador em finalmente ter essa conversa. Não porque mudou alguma coisa entre eles, mas porque confirmou o que ela já sabia. Ela não precisava de nada dele, nem desculpas, nem validação, nem reconhecimento. Ela havia construído uma nova vida não apesar dele, mas transcendendo completamente o que ele representava. Marina entrou com café fresco. Você está bem? Ela perguntou. Estou. Fátima sorriu. Mais do que... Bem, estou livre. E pela primeira vez desde que tudo acontecera, Fátima percebeu que era verdade. O poder de Khalid sobre ela, mesmo que apenas em sua mente, estava completamente dissolvido. 6 meses após a revelação na mansão, Fátima estava no palco do Harvard Business School, olhando para uma plateia de 500 alunos, professores e executivos. As luzes eram intensas, o silêncio expectante. Ela segurava um microfone e, pela primeira vez em sua carreira, sentia suas mãos tremerem. Mas não de nervosismo, de emoção pura. Meu nome é Fátima Alcouri dos Santos. Ela começou, voz ecoando pelo auditório. E há 7 meses eu limpava chãos em São Paulo ganhando R$ 1.200 por mês. Você podia ouvir um alfinete cair. Mas há 8 meses eu era tradutora corporativa em Dubai, ganhando $20 mil mensais. Há 2 anos era intérprete da ONU no Líbano. E há 10 anos me formei mestre em Relações Internacionais por esta universidade. Ela gesticulou para o prédio ao redor, sentada exatamente onde vocês estão agora. Murmúrios de surpresa percorreram a plateia. A pergunta que vocês devem estar fazendo, Fátima continuou, é: como alguém vai de Harvard a empregada doméstica? A resposta é: escolha. Escolhi minha mãe doente acima da carreira. Escolhi amor acima de prestígio. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas esta palestra não é sobre essa escolha. É sobre o que aconteceu depois. Sobre invisibilidade. Sobre como nossa sociedade decide quem merece respeito baseado não em quem são, mas no que fazem. Por 40 minutos, Fátima contou sua história. Cada detalhe da humilhação, cada palavra de desprezo, o momento de revelação, a justiça poética, a transformação. A plateia estava hipnotizada. O erro de Khalid Al-Mansur, ela disse, aproximando-se do clímax de sua palestra, não foi me subestimar especificamente. Foi acreditar que o valor humano pode ser medido por educação formal ou posição social. Foi esquecer que cada pessoa que encontramos tem uma história que não conhecemos, batalhas que não vemos, potenciais que não enxergamos. Ela olhou diretamente para a plateia. Quantos de vocês aqui já trataram garçons, faxineiros, motoristas como invisíveis? Quantos já presumiram ignorância baseado em uniformes? Quantos já riram de piadas sobre essas pessoas?
O silêncio era desconfortável agora. Bom, era para ser. Não estou aqui para julgar, Fátima suavizou o tom. Estou aqui para desafiar, para pedir que vejam cada pessoa como eu gostaria de ter sido vista naqueles meses difíceis, como um ser humano completo, com dignidade inerente, independente de circunstâncias temporárias. Ela respirou fundo para o final. Hoje sou vice-presidente de uma holding internacional. Ganho mais em um mês do que ganhava em um ano como empregada. Tenho escritório com vista, visto primeira classe, janto com sheiks e CEOs. Mas sabe quando me senti mais poderosa? A plateia esperou. Não foi quando recebi a promoção. Não foi quando fechei meu primeiro contrato de 50 milhões. Foi quando olhei Khalid nos olhos e falei, árabe perfeito. Porque naquele momento eu reclamei minha voz, minha identidade, minha humanidade. Fátima baixou o microfone. E essa é a lição que deixo com vocês. Poder real não vem de posição. Vem de conhecer seu próprio valor e nunca, nunca deixar que outros o definam por você. A explosão de aplausos foi imediata e ensurdecedora. A plateia inteira de pé, palmas ecoando pelas paredes de madeira. Fátima viu lágrimas em muitos rostos, viu reconhecimento, viu transformação. Na sessão de perguntas e respostas que seguiu, uma jovem levantou a mão. Era brasileira, Fátima notou pelo sotaque. Minha mãe é faxineira, a garota disse, voz embargada. Ela está pagando meus estudos aqui. E às vezes eu sinto vergonha de contar isso aos colegas. Depois de ouvir você, sinto vergonha da minha vergonha. Fátima desceu do palco e caminhou até a garota. Pegou sua mão. Honre sua mãe. Sendo excelente, ela disse. E nunca, nunca se envergonhe de onde veio. Porque de onde viemos não define quem somos. Define apenas o quão longe caminhamos. Depois da palestra, enquanto Fátima assinava cópias de uma entrevista publicada no Harvard Business Review, um homem de terno discreto a abordou. Senhorita Al-Khoury, sou professor aqui. Gostaria de propor que seu caso se torne um estudo oficial de nosso programa. Invisibilidade corporativa e viés inconsciente. O caso Al-Khoury. Fátima. Sorriu, com uma condição. Que os royalties vão para o fundo de bolsas que estou criando, para mais mulheres como eu, para mais histórias que precisam ser contadas. Feito. Ele estendeu a mão. Naquela noite, Fátima ligou para a Dona Conceição de seu hotel em Cambridge. Como foi, minha filha? A mãe perguntou, voz mais forte do que em meses. Mãe, foi como fechar um círculo. Harvard me deu conhecimento. Khalid me deu humilhação. Abdullah me deu oportunidade. Mas sabe quem me deu? Força? Quem? Dona Conceição perguntou suavemente. Você. Sempre você. Cada sacrifício que fez. Cada lição de dignidade que ensinou. Você é a razão de tudo, mãe. Do outro lado da linha, Dona Conceição chorou silenciosamente. E Fátima chorou com ela. E em algum lugar entre lágrimas e risos, entre passado e futuro, entre humilhação e triunfo, Fátima Al-Khoury dos Santos percebeu que sua história não era sobre vingança ou justiça. Era sobre ressurreição. Um ano após a reunião fatídica Fátima estava no auditório da Al-Qasimi Holdings no Brasil, olhando para 50 mulheres sentadas à sua frente. Empregadas domésticas, todas selecionadas para a primeira turma do Programa de Desenvolvimento de Talentos Al-Qasimi Santos. Bem-vindas, ela disse sorrindo para rostos que refletiam seu próprio passado. Cansaço, esperança, dúvida de que aquilo fosse real. Vocês estão aqui, Fátima continuou, porque alguém viu em vocês o que vocês mesmas talvez não vejam ainda. Potencial, inteligência, possibilidades. Uma mulher na primeira fila levantou timidamente a mão. Devia ter uns 40 anos, mãos calejadas, olhos brilhantes de emoção contida. Sim? Fátima encorajou. É verdade que a senhora limpou o chão? A mulher perguntou. Ou isso é só marketing? Fátima riu, apreciando a honestidade brutal. Verdade. Limpei chão, lavei banheiro, passei roupa. Por 3 meses. E ouvir comentários horríveis sobre mim em árabe, presumindo que eu não entendia. E por que aceitou isso? Outra mulher perguntou. Se tinha todo esse estudo? Por minha mãe, Fátima respondeu simplesmente.
Ela estava com câncer. Eu precisava de emprego rápido, com horário flexível, para levá-la aos tratamentos. Então engoli o orgulho e fiz o que era necessário. As mulheres assentiram. Todas conheciam sacrifícios por família. Mas aqui está o segredo. Fátima se inclinou, voz conspiratória. Enquanto eles me desprezavam, eu os observava. Aprendi como negociavam. Vi seus erros, entendi suas fraquezas, e quando chegou a hora usei tudo isso. Ela endireitou-se, voz ganhando força. Vocês não são invisíveis. Vocês apenas não foram vistas ainda. E este programa? Este programa vai colocá-las sob os holofotes que merecem. Durante as próximas semanas, as 50 mulheres receberam aulas de inglês, espanhol, árabe básico, informática, relações corporativas. Fátima contratou professores de elite, mas também trazia sua própria experiência. Uma vez por semana, ela mesma dava uma aula compartilhando histórias, estratégias, lições. E lentamente, magnificamente, ela via a transformação acontecer. Ombros antes curvados se endireitavam. Vozes antes tímidas ganhavam confiança. Olhos antes apagados brilhavam com reconhecimento de valor próprio. 3 meses depois, na formatura da primeira turma, Abdullah estava presente. Assim como Carlos Mendes, vários investidores e, para surpresa de Fátima, um representante do Khalid. O homem se aproximou dela antes da cerimônia. Sr. Al-Mansur não pôde vir pessoalmente, ele explicou, mas quis que eu entregasse isto. Era um envelope. Dentro, um cheque de R$ 500 mil para o programa. E esta carta, o homem acrescentou. Fátima abriu. A caligrafia de Khalid era trêmula. Fátima, não posso desfazer o passado, mas posso tentar ajudar a construir um futuro diferente. Este é meu primeiro passo. Espero que não seja o último. Com respeito que deveria ter oferecido desde o início, Khalid. Fátima dobrou a carta. Lentamente. Não era perdão completo. Não era reconciliação. Mas era reconhecimento. E talvez, com o tempo, pudesse ser algo mais. Por favor, agradeça a ele, ela disse ao mensageiro, e diga que aceito a doação. Não por ele, mas pelas mulheres que isso ajudará. Durante a cerimônia, cada uma das 50 mulheres recebeu certificados de conclusão e cartas de recomendação assinadas pela própria Fátima. Mas mais do que isso, elas receberam algo intangível, crença em si mesmas. A última a subir ao palco foi a mulher que perguntara se a história de Fátima era marketing. Seu nome era Rosa, e ela chorou enquanto recebia o certificado. Você mudou minha vida, ela disse a Fátima. Me fez acreditar que limpeza de chão não define quem sou. Não. Fátima sorriu através de suas próprias lágrimas. Você já sabia disso no fundo. Eu apenas te lembrei. 6 meses depois, Rosa estava trabalhando como assistente administrativa em uma multinacional, ganhando 4 vezes mais do que antes. Outras, formandas do programa, tinham histórias similares. Das 50 a 43, haviam mudado de carreira, com aumentos salariais médios de 250%. E o programa se expandia. Dubai abriu uma versão local. Londres seguiu. Em 2 anos, haveria 1.000 mulheres formadas. Em uma tarde quente de dezembro, 2 anos após aquele dia fatídico na mansão, Fátima estava em seu escritório quando Marina a chamou. Fátima, tem uma ligação. É Khalid Al-Mansur. Fátima hesitou apenas 1 segundo. Pode passar. A voz dele soou mais velha, mais cansada, mas também mais genuína. Fátima, sei que não merece isso depois de tudo, mas preciso de conselhos. Estou tentando reconstruir, mas não sei como. E você? Você é a única pessoa que testemunhou minha queda e entenderia. Fátima pensou por um longo momento. Khalid, posso te dar apenas um conselho. Pare de tentar voltar a ser quem você era. Aquele homem estava quebrado por dentro. Em vez disso, descubra quem você pode se tornar. Como eu faço? Isso. A voz dele era pequena, vulnerável. Comece servindo, não sendo servido. Trabalhe por algo maior que você mesmo. E aprenda. Aprenda realmente. Que cada pessoa que encontra tem valor inerente. Não por status, não por educação, mas por simplesmente ser humana. Houve silêncio do outro lado. Obrigado, Khalid disse finalmente. Por não me odiar. Khalid, Fátima disse suavemente. Eu nunca odiei você.
Senti pena, porque vi um homem que tinha tudo, exceto o que realmente importa: capacidade de conectar-se com humanidade alheia. Depois que desligou, Fátima olhou pela janela para São Paulo se estendendo ao longe. Dona Conceição estava em remissão completa há 18 meses. O programa de bolsas tocava vidas. Ela mesma estava mais realizada do que jamais imaginara. E Khalid? Khalid estava tentando aprender a ser humano. Talvez, ela pensou, todos tivessem ganhado algo daquela experiência terrível. Ela ganhou voz. As mulheres do programa ganharam oportunidade. Abdullah ganhou. Uma líder excepcional. E Khalid? Khalid ganhou algo que dinheiro nunca poderia comprar: a chance de recomeçar com sabedoria. Fátima pegou o celular e abriu o grupo do programa de bolsas, onde mais de 200 mulheres agora compartilhavam vitórias diárias. Passei no teste de proficiência em inglês. Uma mensagem dizia: recebi promoção hoje. Obrigada por acreditar em mim. Outra celebrava: minha filha me perguntou hoje se eu era importante. Eu disse: sim, sou. Uma terceira que fez. Fátima sorrira através de lágrimas. Ela digitou uma resposta para o grupo: vocês sempre foram importantes. Apenas ninguém tinha dito isso antes. Continuem brilhando. Continuem provando que onde começamos não determina onde chegamos. Naquela noite, Fátima voltou para casa onde Dona Conceição a esperava com o jantar pronto. As duas sentaram-se à mesma mesa velha da cozinha, agora em uma casa maior, mas ainda simples, porque algumas coisas não precisavam mudar. Mãe, Fátima disse, acha que fiz a coisa certa, perdoando Khalid? Dona Conceição pegou a mão da filha. Minha filha, você não perdoou para libertar ele. Perdoou para liberar você. E olha o que fez com essa liberdade. Transformou dor em poder, humilhação em inspiração, invisibilidade em legado. Fátima apertou a mão da mãe, sentindo o quanto ela havia enfraquecido, mas também o quanto seu espírito permanecia inabalável. Eu te amo, mãe. E eu te amo, minha guerreira. Dona Conceição sorriu. Minha menina que falava mundos, mesmo quando o mundo a obrigava ao silêncio. E naquela simples cozinha, entre mãe e filha, entre passado e futuro, entre dor e cura, a verdadeira vitória de Fátima Alcuri dos Santos se revelou. Não estava no salário de 6 dígitos, não estava no título corporativo, não estava nem mesmo na vingança poética contra quem a desprezara. Estava no fato de que ela havia transformado sua pior experiência em uma ponte para outras atravessarem. Havia pegado invisibilidade e a transformado em legado, visível que tocaria gerações. E quando fechou os olhos naquela noite, Fátima não sonhou com mansões ou salas de reunião. Sonhou com rostos, 50 rostos tornando-se 500, tornando-se 5.000, todas mulheres encontrando suas vozes, reclamando suas histórias, provando ao mundo que dignidade nunca foi sobre posição. Sempre foi sobre caráter, sempre foi sobre respeito, sempre foi sobre reconhecer a humanidade em cada pessoa que encontramos, independente do uniforme que vestem ou do trabalho que fazem. E essa lição, aprendida do jeito mais difícil, ensinada do jeito mais poderoso, seria o verdadeiro legado de Fátima. Um legado que provava, de uma vez por todas, que a invisível que falava mundos havia mudado o mundo ao se recusar a permanecer calada.